Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, e agora e para sempre. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Sabemos que ela é vida, que ela frutifica em nosso coração. Faz do coração de cada um nessa noite um solo fértil, para que essa palavra multiplique a 100 por 1. E que os nossos corações sejam edificados, Pai, por aquilo que nos faz crescer em Ti. Em nome de Jesus. Igreja, quando nós compreendemos verdades centrais bíblicas, nós conseguimos encontrar muitos desafios, melhor dizendo, muito consolo diante dos desafios da vida. Nós sempre vamos olhar em paralelo diante das aflições, diante dos juízos, diante das exortações, sempre uma palavra graciosa da parte de Deus para o seu povo. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, quando nós encontramos a história de Israel, nós vamos ver que Deus, Ele é um Deus que protege o seu povo. Mas você vai dizer, Marcos, diante de tanta proteção, nós encontramos homens e mulheres da Bíblia passando dias difíceis, dias que são incompreensíveis, e até muitas vezes corações inconsoláveis, diante de tantas adversidades que nós encontramos na palavra do Senhor que esses homens passaram. Só que jamais nós podemos questionar Deus, nem nos nossos pensamentos, se Ele é um Deus que cuida, se Ele é um Deus que guarda. Nós jamais podemos questionar se Deus está zelando por sua palavra ou não. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus que vai se contradizer. Pelo contrário, Ele é um Deus que sempre honra aquilo que Ele falou. E aquilo que Ele falou sempre irá se cumprir. Nós encontramos no relato bíblico, no livro de Números, capítulo 23, e versículo 19, quando a palavra do Senhor testifica que não há contradição sobre quem Deus é, que não há contradição sobre a palavra do Senhor, aquilo que Ele prometeu, mesmo diante das aflições da vida. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer nesse texto: Deus não é um homem para que minta, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu. Alguma vez Ele prometeu e não cumpriu. Então nós encontramos um Deus que cuida de um povo, mesmo diante das aflições. Mesmo diante de dias incompreensíveis, nós precisamos compreender que ali Deus está. E nós vamos já para a nova aliança. O mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, agora o Deus encarnado, o Deus homem andando aqui na terra, abrindo um novo caminho, através da sua morte e ressurreição, para todo aquele que o aceitar e entregar a sua vida e viver para Ele. Também existe uma promessa de consolo em meio às aflições da vida.
Nós encontramos no Evangelho conforme João, no capítulo 16, no versículo 16 em diante, até o versículo 33. Jesus falando sobre as tribulações da vida. Aqui o contexto é Jesus falando sobre a sua morte. Jesus falando sobre o seu sofrimento. E por conseguinte, o sofrimento que os discípulos também teriam por servi-lo. Jesus ele começa a relatar a tristeza dos discípulos, porque eles iriam perder o mestre que andava com ele, o mestre que fazia milagres, o mestre que consolava eles todos os momentos. Aí Jesus, nessa mesma palavra, ele também vai dizer que existe um consolo para aqueles que têm tribulações. Mas ele fala sobre 2 níveis de consolo. Um consolo que cada um de nós vai viver aqui na terra diante desses dias difíceis. Por isso que ele finaliza no versículo 33 dizendo: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o primeiro consolo que nós precisamos compreender, igreja. Que esse mundo de aflição, de tribulação, esse mundo que nós experimentamos e vamos ver a morte, esse mundo que nós ficamos doentes, esse mundo que nós perdemos coisas que nós não queríamos perder, esse é o mundo de tribulação e de aflição que nós vivemos. Mas a palavra é que mesmo diante dessas perdas, nós teremos consolo. E o segundo consolo, que é o que mais deve consolar a nossa alma, que todo aquele que morre com Cristo tem um consolo escatológico, que um dia viverá com Ele. Aqueles que partiram com Cristo e fazem parte do seu círculo, por mais que não vejam agora, o consolo é que um dia verão em Cristo Jesus. Então esse consolo que vem desde o Antigo Testamento, de Deus consolando um povo em meio à aflição, ele é trazido agora para um novo contexto de consolar aqui na terra aqueles que são gentios, mas que por meio de Cristo se tornaram povo e filhos de Deus, serem consolados diante das aflições da vida. Também serão consolados, porque um dia experimentarão a eternidade com Cristo. E a maior prova desse consolo, que nós temos falado não uma nem 2 vezes de tudo que está acontecendo, antes de tudo que está acontecendo, é quando José ouviu a anunciação que ele seria pai. O anjo, ele diz o nome do menino, que seria Yeshua, Jesus, mas ele também fala o ofício. E o ofício desse que é Jesus seria o Emanuel. E a palavra Emanuel significa Deus conosco. E antes de Jesus ascender aos céus, em Mateus capítulo 28, do versículo 20, na parte B, Jesus vai dizer: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o final do tempo. Esse é o consolo que nós precisamos compreender que existe em Cristo. Mesmo diante dos intempéries, mesmo diante das aflições, mesmo diante de coisas que nós não conhecemos, sempre existirá o consolo do futuro e o consolo do presente, que Deus está conosco, e aqueles que estão em Cristo certamente creem no futuro, porque Ele é o nosso Salvador. E é sobre isso, igreja, que nós precisamos compreender e viver a nossa vida. Que por mais tribulações, por mais golpes que nós venhamos ter em nossa vida, o Deus que agia na antiga aliança é o mesmo Deus que age na nova aliança. O Deus que consolava um povo chamado Israel, agora Ele consola um povo que é chamado igreja diante das aflições da vida. Todas as aflições que nós tivermos, sempre haverá uma palavra de consolo de Cristo para o seu povo. O Salmo 121, ele fala sobre isso.
Ele fala sobre um Deus que está sempre conosco. Ele fala sobre um Deus que está com o seu povo em dias difíceis, em dias de aflições, em dias de perigo. O salmo que nós lemos anteriormente, agora veremos versículo a versículo. E o versículo 1 e 2 mostra o propósito desse salmo. O salmista, ele escreve um cântico para peregrinos, um cântico para ser cantado, quando esses peregrinos que não moravam em Jerusalém, quando fossem subir a Jerusalém, cantasse esse cântico de louvor. E esse cântico de louvor ao Senhor que esses peregrinos cantavam, estava relacionado aos perigos que eles passavam, ou passariam, ou poderiam passar, quando estavam caminhando, rumando a Jerusalém. Jerusalém está sitiada, tanto no passado como agora, em um lugar bem alto. E quando os peregrinos iam até Jerusalém para adorar, possivelmente nas festas bíblicas, eles iam cantando cânticos de peregrinação como este. E cada vez que eles se aproximavam de Jerusalém, eles enxergavam a cidade edificada em cima dos montes. Possivelmente quando eles estavam perto de Jerusalém, diante dos perigos que os peregrinos passavam até chegar à cidade santa, perigos de morte, perigos de assalto, estradas perigosas, eles começavam a cantar: olho para os montes. E me pergunto, de onde me virá o socorro? E de uma forma reflexiva, o salmista faz essa pergunta. E em coro, possivelmente, as pessoas cantavam o versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, igreja, nós precisamos entender que o Salmo 121 é um salmo de afirmação sobre quem Deus é. Aqui os peregrinos, mesmo diante das dificuldades que tinham até chegar a Jerusalém, cantavam e afirmavam sobre quem Deus era. O Deus que protegia o peregrino, o Deus que protegia aqueles que estavam caminhando para a terra para adorar ao Senhor. E quando nós olhamos em paralelo a nós, a esse salmo, nós também entendemos que somos peregrinos nessa terra. Porque nós estamos caminhando, rumando para a eternidade com Cristo. E até nós chegarmos na eternidade com Cristo, muitas e muitas aflições nós vamos ter. Aí nós precisamos nos perguntar: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Diante das doenças, diante das provações, diante das tribulações, diante dos medos que nós passamos ao caminhar por lugares escuros, nós precisamos olhar para os montes. Mas os montes têm uma figura muito significativa. Os pagãos, no mesmo tempo desses peregrinos, faziam adoração a deuses pagãos, nos lugares mais altos possíveis. Então, quando os pagãos olhavam para os montes, eles tinham a seguinte certeza: que o socorro deles vinha dos montes altos, porque ali era um lugar de adoração a outros deuses. Por isso que o salmista, ele usa esse paralelo para que o povo entenda: olha, nós podemos olhar para o lugar de adoração daqueles que não creem em Deus, nós podemos olhar para os montes bem altos, nós podemos olhar para as grandes fortificações, aonde muitas vezes as pessoas se escondem nas fortificações dos seus corações, se escondem nas fortalezas das suas riquezas.
olhar para esse lugar, nós como peregrinos, das coisas dessa terra, que querem trazer segurança para aqueles que não confiam em Deus. E quando nós olhamos para todas essas coisas grandiosas e magníficas, nós temos uma certeza, a mesma certeza que os peregrinos tinham. O nosso socorro não vem de governos, o nosso socorro não vem de riquezas, o nosso socorro não vem pelo trabalho forte da nossa mão. Pelo contrário, o nosso socorro não vem dos montes, mas vem do Deus que criou todas as coisas, inclusive os montes. E nós precisamos compreender que o Deus que tudo fez, que tudo faz e que tudo fará, é aquele que nos trará socorro em dias de aflições. É sobre isso que o Salmo está falando para cada um de nós, sobre quem Deus é. A pergunta, eu olho para os montes e de onde me vem o socorro? Nada mais é do que uma pergunta reflexiva para que o nosso coração afirme quem Deus é. Afirme o poder que Deus tem. O poder que Deus tem de levantar os mortos, o poder que Deus tem de levantar aqueles que estão abatidos, porque eles não confiam em carros, porque eles não confiam em cavalos, como o salmista diz, mas confiam no Deus Todo-Poderoso, que domina carros e cavalos. É essa certeza, igreja, que em meio às tribulações da vida nós precisamos ter. O versículo 3 até o 6 vai nos mostrar de forma bem clara que Deus é um Deus que vê o seu povo. O salmista diz, ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Pode ir para o próximo. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme, versículo 5. O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado como a sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. O texto nos mostra de forma bem clara que Deus é um Deus que vê todas as coisas. Mas o salmista, ele não está falando sobre um triunfalismo, que nós não teríamos problemas, que nós não teríamos aflições, mas fala sobre um Deus que guarda o seu povo quando está em perigo. Quando está vivendo em dias difíceis. E nós sabemos que vamos ter, porque esse mundo é mau, porque esse mundo é caído, porque as pessoas não sabem administrar de forma correta a sua sujeira, e nós temos inundações como essa. E diante dessas inundações, e diante dessas frustrações, existe um Deus que guarda o seu povo. Quem sabe vamos até passar. Quando eu estava estudando esse texto, eu recebi a seguinte informação. Do meu sogro, que estudou também esse texto. Ele disse, Marcos, quando eu estava estudando sobre esse salmo de romagem, eu li o seguinte, que há uma tradição rabínica, que quando nascia um filho em Israel, a mãe ganhava do rabino esse salmo, para que pudesse recitar todos os dias nos ouvidos do seu filho, para que ele não esquecesse quem é esse Deus, quem é o Deus e de onde vem o socorro dele. E sabe por quê, igreja? Porque nós vamos ver desde o texto bíblico do Antigo Testamento como o povo de Israel é um povo que sempre é atacado, um povo que sempre está em perigo. Então a mamãe canta nos ouvidos do seu filho esse salmo para que ele jamais esqueça que o Deus de Israel é o Deus que guarda o seu povo, mesmo sendo um povo tão castigado, mesmo nós estamos sendo castigados por dias difíceis, ali Deus está cuidando do seu povo no meio das águas e no meio das aflições. Rio Grande do Sul, nós precisamos entender que Ele é um Deus que vê
todas as coisas. Ele é um Deus que vê todas as coisas. O versículo 3 ao 6 fala sobre um Deus que vê todas as coisas. E sobre esses 3 versículos eu trago 2 destaques. O primeiro é que os peregrinos estavam rumando a Jerusalém. Estavam rumando, estavam indo para Jerusalém. Para quê, pastor? Para adorar ao Senhor. Eles tinham a convicção sobre quem Deus era e o que eles precisavam fazer. Eles tinham a certeza da sua identidade. E o segundo ponto é que os peregrinos sabiam dos desafios, mas mesmo assim, não deixavam de ir em direção ao seu destino. Nós precisamos compreender essa mesma verdade, que nós estamos rumando à salvação, a Jerusalém celestial. E nesse caminho tem tribulações, como Jesus disse. Terão aflições, terão mortes, terão dias difíceis, dias que nós vamos até, quem sabe, pensar em questionar a nossa fé. Entretanto, todavia, nós teremos a convicção no nosso coração para onde nós estamos indo, e porque nós sabemos para onde nós estamos indo, por mais perigos que venhamos passar, nós continuaremos confiando e cantando ao Deus que criou os montes. O versículo 3 até o 6, ou os versículos 3 até o 6, vou mostrar para nós sobre um Deus protetor e forte. Um Deus que guarda os nossos pés quando nós caminhamos, possivelmente os peregrinos dos grandes penhascos, dos grandes abismos que tinham, era o Deus que guardava os seus pés, para que eles não viessem cair nesses grandes abismos. Quem sabe nós venhamos cair em abismos e até nos machucar, mas por mais que machucados estivermos, mortes até nos alcançar, nós continuaremos crendo naquele que salva, e aquele que cura, e aquele que é eterno para sempre. O Deus que não dorme. Você acha que Deus fechou os olhos para o Rio Grande do Sul? De forma alguma, igreja. Semana passada nós falávamos sobre um Deus que permite situações para que nós venhamos nos aproximar dele. Existem muitos, e quem sabe até nós, nos aproximamos mais de Deus nos dias da nossa aflição. É o dia que nós clamamos e lembramos quem Ele é. E o versículo 6 vai falar sobre um Deus que protege o seu povo com a sombra. Se nós fôssemos pensar essa figura de linguagem que o salmista usa, nós poderíamos dizer, é um Deus que coloca o seu povo embaixo de um guarda-chuva e não permite que eles se molhem. Do versículo 3 ao 6, o salmista não cansa de dizer que Deus é um Deus que enxerga o seu povo. Deus enxerga o seu sofrimento. Deus enxerga a sua dor. Você vai dizer, pastor, Ele não vai me livrar da dor? Às vezes não, porque às vezes é a dor que nos une ao Senhor. O interesse principal de Deus é que nós venhamos alcançar a eternidade. E o versículo 7 e 8. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que faz, agora e para sempre.
de forma clara. O texto fala sobre o companheirismo de Deus, o consolo que está conosco sempre. E fala sobre uma promessa. Nós jamais podemos deixar de acreditar que Deus está conosco meio diante dos sofrimentos da vida. Deus vê e enxuga cada lágrima. Esse é o consolo. E a promessa é que o Senhor nos guarda em tudo que nós fazemos aqui na terra. E nos guardará na eternidade. O ministério pode subir, eu sei que os dias são maus. Eu sei que os dias são difíceis. Eu sei que a chuva cai lá fora. Mas eu sei que nós servimos um Deus que tudo vê. Em paralelo a esse salmo dos peregrinos que sobem para adorar, sabendo dos desafios e dos perigos desse caminho, eu quero, através de um paralelo, citar aquilo que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 20. Preste atenção. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está falando sobre a diferença, sobre aqueles que não creem e sobre os que creem. E aqueles que creem, mesmo diante dos desafios da vida, eles são chamados de cidadãos dos céus. E nós colocando esse texto em paralelo, nós somos cidadãos de um lugar que ainda nós não estamos, de uma pátria que ainda nós não alcançamos. É uma promessa escatológica, é uma promessa futura. Mas, igreja, enquanto nós não chegarmos a esse lugar, nós sendo cidadãos daquele lugar, vamos ter uma caminhada que muitas vezes vai gerar em nós sofrimentos, vai gerar em nós tribulações. Mas mesmo assim, diante dessas aflições, nós sabemos que existe um Deus que guarda o seu povo, que protege o seu povo. Vamos até cair, vamos até nos machucar, mas ali Ele estará, porque a promessa é: eis que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós somos peregrinos que estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós somos peregrinos que sabemos os perigos que existem até chegarmos lá. Mas mesmo diante deles, nós jamais vamos parar.